Então a palavra está aí. E vamos entender como José, mesmo enfrentando a rejeição, a injustiça e prisão, se tornou o braço direito de Faraó. Quando nós falamos que os humilhados serão exaltados, olha a história de José. Foi rejeitado, né? Injustiça, que não fez nada, né? E Deus honrou ele. Vocês vão ver mais para frente que Deus honrou ele. E ele foi o braço direito de Faraó, sendo usado por Deus para salvar vidas e cumprir a promessa feita a Abraão. Não é isso, irmãos? Braço direito de Faraó. Para quê? Para cumprir a promessa que foi feita a Abraão. Amém? Sendo que foi usado por Deus para salvar vidas e cumprir a promessa feita a Abraão. Então temos que preparar-se para ser impactado por essa mensagem. Sabe por quê? Que ela revela que a maior coisa que Deus está revelando é: Deus está no controle. Mesmo quando tudo parece perdido. Mesmo quando nós não queremos nada com Deus. Mesmo quando nós vamos na igreja forçado, porque o vizinho está chamando. Porque o vizinho está todo dia na sua porta. Vamos na igreja hoje? Vamos na igreja no próximo culto? E assim foi, a irmã Lúcia fez isso comigo. Fez isso com a Dani. Eu posso levar seus filhos na igreja? Isso é o quê? E eu vi ela falando outro dia, e o propósito de Deus foi grande, que ela não queria aquela casa do lado da linha ali. Era um terreno cheio d'água, um brejo, isso foi dito lá na igreja. Mas Deus não, é lá. É lá. E está lá, ela morando lá, e a minha família todinha na igreja. Isso é para a honra e glória do nosso Salvador, Jesus Cristo. Quando Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida, não adianta rejeitar, não adianta fazer igual Jonas, que correu, e no final o que aconteceu com ele? Passou, imagino eu, dentro do ventre daquela baleia, porque ele não foi para a barriga da baleia, ele foi para dentro do ventre. Por que ele foi para dentro do ventre? Se ele fosse para a barriga, ia acabar com ele lá dentro. Mas ele foi para quê? Para Deus preparar, para ele nascer de novo. E foi jogado aonde? Na praia. Aonde ele deveria ter ido, que é para a terra de Nínive. E chegando lá, ele queria descansar ainda um bocadinho, irmão Cícero. Foi para debaixo da árvore. Jesus já falou, você vai para debaixo da árvore? Tá bom, peraí. Acabou com a árvore. Então não adianta correr. Não adianta. Você vai correr e vai acabar indo aonde Jesus te colocou, que é falar do amor de Cristo. Amém? E em Gênesis 37, fala que José era o sonhador. Ele sonhou, não é isso? José foi vendido por seus próprios irmãos, mas seus sonhos não morreram. E ele sabia que Deus tinha um propósito para a sua vida. A fidelidade de José começou desde cedo. A fidelidade de José começou desde cedo, mesmo diante da traição e do abandono. Da prisão do palácio, Gênesis 39, 41 está dizendo, mesmo injustiçado, preso, José se destacou por sua integridade e capacidade de interpretar sonhos. Quando o faraó teve os sonhos perturbadores, José foi chamado e inspirado por Deus, revelou o significado e apontado para a fome, para toda a fome que viria e apresentando solução prática. Ele ainda representou a solução prática para a fome que vinha. Olha o que Deus faz. De governador a salvador. O que quis dizer? Em Gênesis 37 fala
José foi vendido pelos seus próprios irmãos, mas seus sonhos não morreram. Ele sabia que Deus tinha um propósito na vida dele. Mesmo quando a mulher lá deu em cima dele, o que ele falou? Saiu fora. Não quis. Ele não foi igual a Davi, que lá de cima da cadeira olhou o irmão do outro lá, foi lá e fez o quê? Vem cá. E ainda armou plano para matar. Mas Davi ainda tinha reverência ao pai. Tinha humildade ao pai. Pai, eu pequei. Quantos de nós hoje não está tendo isso? A humildade de pedir perdão, de agradecer a Deus pelo dia que Ele nos dá, pelo minuto que Ele nos dá para respirar. E nós muitas das vezes somos ingratos, mas José não foi ingrato. Ele não foi ingrato. José foi colocado como o segundo no comando do Egito. Ele salvou o povo egípcio e suas próprias famílias da fome. Através de sua liderança, Deus fez o quê? Cumpriu a promessa feita a Abraão. Preservando a linhagem de Israel, José entendeu que tudo o que passou foi plano de Deus para salvar muitas vidas. A irmã Lúcia hoje entende o plano de Deus na vida dela, que foi para salvar vidas. Esse ponto de pregação que foi à toa, quantos nós com todo o cansaço, nós estamos aqui. O irmão Cício hoje é um exemplo. Está aqui, ó. Quando muitos não podem vir. Não é isso? Quantos aí fora estão ouvindo a palavra de Deus, de graça, não paga nada, e não está aqui para ouvir a palavra de Deus? Trocando o amor de Deus por coisas passageiras. José não trocou o amor de Deus por coisas passageiras, por dinheiro, por nada nesse mundo. E mesmo assim ele foi rejeitado pela família, rejeitado pelos seus irmãos. Mas por Deus ele não foi rejeitado. O amor de Deus é imenso em nossas vidas. Muitos estão trocando o amor de Deus por nada. Por nada. A salvação não é paga. Deus já pagou um alto preço lá na cruz por cada um de nós. O cigarro você paga. A maconha você paga. E alto se está se destruindo, fazendo a vontade de Satanás. A cerveja você paga. A prostituição você paga. E a palavra de Deus está aqui, ó, é de graça. Deus pagou um alto preço por cada um de nós. E o que eu e você está dando em troca? Reflita nessa noite no seu coração. O que eu e você está fazendo em troca? Para agradecer a Deus por ter pago um preço lá na cruz. O que eu e você está dando em troca? Às vezes a gente, para dar um glória, é difícil. A gente levantar de manhã e agradecer a Deus se torna difícil. Mas vou dar um exemplo. Eu chego um carro na oficina. Ô glória, chegou um carro. Ô glória, apareceu uma porta de emprego. Com a bênção na mão é mole. E quando tudo está vazio? E quando está tudo transbordando? Está tudo transbordando lá em casa. Ô glória! José fez isso? A história de José, ela nos ensina que a fidelidade a Deus e a integridade são recompensadas. Mesmo quando o processo parece doloroso, é demorado.
José é um tipo de Cristo, sabia? Pois também foi traído, sofreu injustamente e no final se tornou um salvador de povo. Glória a Jesus. Deus fez um milagre na minha vida, na vida da minha família. Eu vou para a igreja esquentar banco? Não, já fez na minha vida, na vida dos meus filhos, está tudo certo. Me deu um emprego, está me dando condições de trabalhar, está tudo certo. E o meu vizinho? Eu fui lá falar do amor de Cristo do mesmo jeito que veio para mim? Se cada um de nós que está aqui hoje, no próximo culto, trazer o céu vai estar em festa. Aleluia. E é assim que a palavra de Deus nos fala. E de pregar o evangelho a toda criatura. Para todos que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. A história de José é isso. Ele nos ensina que a fidelidade a Deus e a integração são recompensa, mesmo quando o processo parece doloroso. Quantos estão passando por coisas difíceis? Eu, você, estamos pedindo a Deus, me ajuda, Pai. Me ajuda, Pai. Quantos que estão hoje no leito do hospital estão desenganados? Dá um exemplo aqui dentro da igreja, que é o irmão Sandro. A medicina falou, esse já era. E ele clamou a Deus no teu silêncio. E aonde ele está hoje? Firme na casa do Pai e agradecendo por tudo que Deus tem feito na vida dele. Muitas das vezes a gente tem que se espelhar nas pessoas. Ver o que Deus tem feito na vida das pessoas. Às vezes a gente fica reclamando, mas Deus faz na dele, não faz na minha. Será que Ele não está fazendo? Será que nas suas tribulações é aí que Ele está te carregando no colo? E você achando que está difícil? Imagine você sem Ele. Imagine José, injustiçado, abandonado pela família, jogado dentro de um buraco, vendido. Como é que estaria o pensamento desse homem? Eu me colocando no lugar dele, eu diria que Deus me abandonou. Será que você está dizendo hoje que Deus te abandonou? Será que você está tendo fé naquele que tirou do laço de Satanás? Daquele que tirou das drogas? Daquele que tirou da prostituição? Daquele que tirou que seus dias estão sendo contados? E hoje você está limpo na presença de Deus? Tirou do lamaçal do pecado? E hoje você está no paraíso. Você tem um nome. Você tem uma família. Será que eu e você está esquecendo disso? Será que José esqueceu quando ele foi jogado dentro do buraco? Glória a Jesus. Então, irmãos, temos que apegar com Deus. Porque não há outro a não ser Ele. E temos que agradecer por tudo que Ele tem feito. A palavra do bom pastor fala que eu sou a porta. Ninguém passa por ela a não ser por mim. Não é isso, irmão Cício? Só que não adianta nós passar pela porta, entrar e ficar no conforto. Tem que sair
e procurar pastagem. O que é procurar pastagem? Falar do amor de Deus. Quando ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando ele alivia, eu vou para casa e está tudo certo. Ou eu fico ali, dá vontade de ficar só dentro da igreja, o culto hoje teve bom, né, irmão? E a vontade de sair dali e falar do amor de Cristo para o próximo? Está onde? Entrai pela porta e sair de encontrar pastagem. Não é isso, irmão Cícero? Não adianta eu querer ficar conforto, aqui está quentinho, 4 paredes aqui dentro, olha. Aqui está bom demais, Deus está falando comigo o tempo todo. E os irmãos lá fora? O Evangelho não chegou aos 4 cantos da terra ainda, porque Jesus falou que o dia que o Evangelho chegar os 4 cantos da terra, ele volta. Por quê? Todos vão ter que ouvir a palavra de Deus. Não é isso? Então, irmãos, vamos pegar firme com Deus, vamos fazer aquilo que Deus mandou. Se esse ponto foi aberto pela mão de Deus, não é à toa, ele tem um propósito. Esse propósito pode ser para mim, esse propósito pode ser para o irmão Cícero, pode ser para a irmã Silésia, para cada um que aqui está. Para o vizinho de frente, para o de lado, que mora na outra rua. Mas o propósito de Deus é um só. O propósito de Deus é a nossa salvação. Amém? Então a conclusão de José é: de escravo a governador. José nos mostra que Deus está no controle da nossa história. As dificuldades que enfrentamos hoje podem ser um treinamento para a grande obra que Deus tem preparada para mim e para você nessa noite. Não importa onde você está. Se você está no poço, na prisão, ou na luta, ou doente, Deus está preparando você para algo maior. Permaneça fiel, confie na promessa e esteja pronto para ser usado como instrumentos na mão do Senhor. Que a jornada de José se inspire você e nunca desista, crendo que Deus transforma a nossa história. Amém, Jesus? Eu glorifico a Deus nessa noite por essa palavra. Essa palavra possa entrar no coração de cada um que aqui fez presente. Alguns irmãos não, mas O maior pregador é o Espírito Santo, quando ele se coloca na presença. Deus te usou poderosamente nessa noite. Eu tenho certeza que essa palavra muitos em volta alcançaram. Aleluia, Jesus. E Glória a Deus. recebeu no seu coração. Esse decreto, algo de maravilhoso Deus pode fazer. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor. Louvamos e te glorificamos, meu Deus, mais uma vez por esse trabalho nesse local, nessa noite, Senhor. Que o Senhor continue com as tuas mãos de poder estendidas, Senhor, nesse local. Continua abençoando o irmão Prova, a irmã Silésia, que abriu as portas da sua casa, para que se proclamada a tua palavra, falar do teu amor. Tenho certeza, Senhor, que esse microfone, esses louvores, essa palavra está indo ao alcance de muitas pessoas, talvez pessoas oprimidas, que precisam do agir da tua parte, mas essas pessoas precisam da crédito. Muito obrigado pela vida de cada um que aqui está, meu Deus, que veio a esse lugar, que o Senhor possa levar em segurança, debaixo das tuas mãos de poder, que o Senhor possa abençoar o irmão que está de frente a esse trabalho, os irmãos que estão de frente, que possa dar continuidade, Senhor, que maravilhas possam ser realizadas nesse lugar, porque a tua palavra, e a tua palavra, quando se dá crédito, faz acontecer o sobrenatural. É assim que nós acreditamos, é assim que nós te louvamos, e é assim que te agradecemos nessa noite, em nome do Senhor Jesus.